Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com imensa alegria e satisfação que nós iremos continuar o estudo da Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2017 tem como tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. O pastor comentarista da lição deste primeiro trimestre é o pastor Ziel Gomes. Glórias a Deus. E nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Propósito do Fruto do Espírito. Glória a Deus. A capa da lição, nós vemos aqui uma árvore e por sua vez é perceptível aqui, glória a Deus, a paisagem, né, verde, né, a paisagem verdejante. Isso demonstrando para nós que nós, como servos de Deus, devemos produzir, por sua vez, muitos frutos para o reino de Deus, com um propósito, né? Então esta palavra propósito, né, já está se referindo a algo que tem objetivo, algo que tem alvo, né? Então nosso objetivo como discípulos de Jesus Cristo, meus amados, é demonstrar diferença, é ser sal e luz neste mundo. Como diz a palavra do Senhor, que nós devemos ser sal e luz neste mundo. Como diz lá em Malaquias 3,18, que nós devemos mostrar diferença a este mundo. As pessoas terão que ver a diferença daquele que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor. Então o propósito do fruto do Espírito é justamente fazer com que as pessoas que estão à nossa volta, eles percebam que realmente o fruto do Espírito que foi gerado dentro de nós, ao aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo, agora na prática está sendo demonstrada por meio das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa vida, do nosso testemunho diante da sociedade, diante da igreja, diante de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E assim nós seremos luz e sal na terra. O propósito principal do fruto do Espírito é que nós possamos dar o testemunho de vida, né, irmãos? É que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente a imagem de Cristo refletindo em nossas vidas. Que nós possamos ser esta referência para este mundo que jaz no maligno. Pois este mundo, irmãos, ele não tem, por sua vez, nenhum tipo de exemplo para nos dar. Porque este mundo jaz no maligno. Mas nós, como temos o fruto do Espírito, devemos mostrar a este mundo a diferença, e eles devem olhar para nós e ver a esperança. E ver, por sua vez, que há um caminho estreito, mas que conduz à vida. Há um caminho que para muitos, por sua vez, parece ser um caminho apenas de sofrimento, mas que no final teremos vitória. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto áureo da lição, que se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glórias a Deus. O arrependimento é algo indispensável na vida cristã. O próprio Jesus Cristo, ele mostrou isso quando falou a Nicodemos acerca do novo nascimento. Podemos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 3, da palavra de Deus, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aquele que não tiver o arrependimento, aquele que quer chegar a Deus, ele deve se arrepender primeiramente dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e Deus, com certeza, com sua imensa misericórdia, ele irá nos perdoar, irá nos fazer nascer por sua vez de novo. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então,
nós não podemos ver o reino de Deus, João 3,3, se nós não nascermos de novo, e nós não podemos entrar no reino de Deus, se nós não nascermos da água e do Espírito. Por isso que este textual que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. O precursor de Jesus Cristo, João Batista, ele pregou sobre o arrependimento. Nós podemos perceber aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, para que nós possamos, por sua vez, mostrar a diferença em meio a uma sociedade corrompida, uma sociedade perversa, uma sociedade desviada dos princípios morais, dos princípios éticos, dos princípios espirituais da palavra do Senhor, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito, primeiramente é necessário que haja o arrependimento, irmãos. E o arrependimento na Bíblia, ele é o primeiro passo para que nós possamos produzir o fruto do Espírito. Nós podemos ver acerca do arrependimento em Provérbios, no capítulo 28, versículo de número 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Glória a Deus. Os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então não basta apenas confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Eu sei que nós temos um advogado para com o Pai, como diz lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, logo no capítulo 1 da primeira epístola de João, nós podemos ler aqui 1 João no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, do versículo 1, o apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Então, nós temos diante do Pai um advogado que intercede por nós quando pecamos. Porque, irmãos, o crente, ele peca por acidente. O crente, ele peca muitas vezes em pensamentos, em palavras, em ações. Mas a Bíblia diz: se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. O que nós não podemos, irmãos, é tratar o pecado como algo normal. É abrigar o pecado em nossas vidas e viver debaixo do jugo do pecado. Nós não podemos, por sua vez, concordar com o pecado. Nós não devemos, por sua vez, tratar o pecado como algo normal. Nós pecamos, mas nós devemos se arrepender. É por isso que a lição tem como textual Mateus 3,8, porque o arrependimento é o fator importantíssimo, é o fator principal para que o fruto do Espírito passe a ser gerado em nossas vidas. E o fruto do Espírito sendo gerado em nossas vidas, nós vamos mostrar diferença ao mundo. Depois que nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17,
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós somos uma nova criatura. Nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Fomos regenerados pelo Consolador. Ele mora dentro de nós agora. Ele deve estar controlando, dominando o nosso viver. E se nós formos controlados, dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos realmente mostrar a diferença e produzir muitos frutos que agradem a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Jesus Cristo mesmo falou, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ainda dentro da temática, o propósito do fruto do Espírito, João capítulo 15, versículo de número 5, que diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem está em Jesus Cristo, este produz muito fruto. Para que nós possamos produzir muito fruto, é necessário nós estarmos vivendo na palavra do Senhor. Logo aqui em João 15:7, Jesus mesmo falou da seguinte maneira também: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,